Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, o seu trabalho, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para receber, para contemplar um renovo do Senhor nas nossas forças. Hoje é dia do levanta e anda do Senhor. Hoje é dia de Deus renovar as nossas forças. Quem precisa de um renovo no emocional, Deus ele vai trabalhar no emocional. Quem precisa de um renovo físico, está se sentindo cansado, está se sentindo pesado, Deus sabe o que ele vai ter que fazer, sabe, para poder levantar, para poder tirar o peso. Às vezes a pessoa está carregando um peso no corpo dela que é espiritual. Às vezes ela está oprimida e tá sentindo um peso. Às vezes, irmãos, nós ficamos sentindo um peso nas pernas, peso. Um peso, muitas vezes a gente sente peso nos ombros. A gente quer fazer algo, a gente sabe que precisa fazer algo, mas a gente não consegue. Então, a gente pode estar com um peso nas pernas e é engraçado, irmãos, que a gente sente as pernas pesadas. A gente sente, muitas vezes a gente sente um peso nos ombros, não tem nada no ombro, mas a gente sente o peso no ombro. Às vezes a nossa mente, ela fica nos sabotando. Irmãos, o quanto a nossa mente nos sabota é impressionante. O quanto a nossa mente ela tem o poder de nos sabotar é impressionante. Então, às vezes, Deus vê que precisa de um fortalecimento mental. A pessoa ela precisa, sabe, ter a mente dela fortalecida, um pensamento, ele precisa ali ser fortalecido para ela se posicionar, levantar e fazer. Um renovo no corpo físico, aonde Deus muitas vezes ele vem e ele nos dá uma energia que a gente fala, de onde veio, Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes eu falei, Senhor, que é isso? Parece que eu virei um furacão. Às vezes, irmãos, a gente sai de um período onde a gente estava cansado, prostrado, pesado e de uma noite para um dia. Não é que a gente passou 2 dias sem fazer nada, 3 dias sem fazer nada, porque eu já vi Deus fazendo isso comigo muitas vezes, aonde eu venho de um período assim de, sabe, que eu sinto a minha mente parece que tá, sabe, oscilando em muitas coisas. Eu sinto um peso no meu corpo, eu sinto uma opressão assim ao meu redor, eu sinto que alguma coisa tá errada. Eu sinto que tem alguma coisa que não tá normal, que tá errado. E sem eu passar 2 dias parada, sem eu passar um dia inteiro descansando, porque nunca passei por isso, não conheço, sabe, não é, pelo menos falando da minha vida pessoal, não é minha realidade. Quantos renovos do Senhor eu já vi chegando aonde eu venho, às vezes de uma rotina pesada, e de uma hora para outra, Deus ele me dá uma carga de energia que eu, sabe, parece que eu viro um furacão. E é como se eu, sabe, como se eu nem tivesse ficado cansada. Mas vem um renovo do Senhor que de repente me levanta, que de repente me tira de alguma prostração, que de repente me coloca em movimento, às vezes mais animada. Às vezes Deus, irmãos, ele quando ele quer fazer um renovo no emocional, por exemplo, às vezes a pessoa, ela tá com pensamentos negativos, ela tá abatida. E ele precisa trabalhar no emocional dela. Porque, irmãos, assim como Deus, ele tira o lamento, ele tira o choro, ele tira a dor. De fato, ele tira. Ele também, ele pode tirar, sabe, algo que estava oprimindo o nosso emocional. E de uma hora para outra, a gente fica alegre, a gente fica animado, a gente se sente entusiasmado e começa a fazer as coisas assim com um bom ânimo que às vezes a gente não estava fazendo antes. É igual eu falei outro dia, às vezes não é que a gente está mal-humorado, não é que a gente tá com raiva, mas a gente tá só fazendo.
E aí, de repente, Deus ele injeta uma força no nosso emocional, traz um ânimo que a gente não sabe de onde veio. E ali a gente, sabe, é tão bom quando isso acontece, vem aquele renovo no nosso emocional. Então, Deus ele sabe qual que é o tipo de renovo que cada filho dele precisa. Um renovo na mente, um renovo no emocional, um renovo no corpo que está cansado. Às vezes é um renovo que vai chegar no corpo de algo que Deus vai tirar no espiritual. Às vezes um renovo vai chegar no corpo, vai chegar na mente de algo que Deus vai tirar do emocional, né? Graças a Deus, irmãos, que Deus ele não depende do nosso entendimento. Imagina se ele dependesse, né? Da gente ter que saber, porque a gente ora. A nossa parte é o quê? É orar. Mas eu sempre falo isso, a gente ora sabendo que Deus sabe como que ele vai trabalhar. Às vezes a gente ora, irmãos, se pede coisas específicas para Deus. Quem já passou por isso sabe. A gente ora e pede algo específico para Deus. Senhor, faz isso. Eu preciso disso. A gente acha que a gente está precisando de algo e pede para Deus fazer de um jeito. Deus não faz nem de longe do jeito que a gente queria e nem dá o que a gente pediu. Por quê? Ele sabe o que ele precisava fazer e ele sabe o que ele precisava entregar. No início da nossa caminhada com o Senhor é mais difícil lidar com isso, porque a gente tá mais mimado, né? A gente tá mais cheio de mimimi. Então a gente tem aquele entendimento às vezes que acha que Deus tem que fazer o que a gente quer, do jeito que a gente gosta, no nosso tempo. Então a gente é mais rebeldinho, mais igual criança pirracenta. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente e espiritualmente, a gente vai conseguindo acalmar o nosso coração. Deus ele vai acalmando o nosso coração. Ele vai tratando com a nossa ansiedade, com a nossa impaciência. E a gente vai conseguindo, né, a viver melhor, a aceitar melhor o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o tempo do Senhor. Então, irmãos, nós oramos, irmãos, sabendo que o nosso Deus, que é perfeito e sabe exatamente o que a gente precisa, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Mas hoje é o dia que Deus está entrando para renovar forças de pessoas. Se alguém que está com o corpo cansado, ele vai dar um renovo aí para esse corpo. Vai dar uma injeção de energia e você vai ver a energia voltando. Deus ele sabe o que ele vai fazer. Mas hoje é o dia de Deus renovar nossas forças. Hoje é o dia do levanta e anda do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler 2 palavras hoje, tá, irmãos? Uma está no livro de Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, o que eu quero trazer da parte do Senhor hoje para a nossa vida, para a nossa oração da manhã? Nós sabemos que nós precisamos sim do renovo do Senhor na nossa força física, um renovo do Senhor no nosso emocional, porque aqui nessa terra a gente vive uma vida de batalhas constantes. Muitas vezes a gente passa por períodos longos de ataque espiritual. Às vezes a gente passa por muitos desgostos, sabe, um atrás do outro. Tudo isso atinge também o nosso emocional. Problemas, às vezes, com a família vão atingir o emocional. Problemas na vida financeira vão atingir o emocional. Então as coisas elas se movem. Tem períodos que se movem de uma maneira muito contrária. E nos atingem de diversas maneiras. E a palavra ela fala que aqueles que esperam no Senhor, olha isso, ele fortalece o cansado. Ele vê o cansado. Ele reconhece, ele entende quando o cansaço está no emocional. Ele entende quando o cansaço no emocional é fruto de um desgosto, é fruto de uma frustração. Às vezes a pessoa ela esperou tanto, e aquilo que ela esperou, que ela teve esperança, não aconteceu no tempo dela, então ela esmureceu, ela ficou abatida, ela pediu muito, ela esforçou muito, ela teve muita esperança, mas
aquilo não aconteceu. Então ela cansou. Então Deus, ele reconhece quando o cansaço é emocional. Ele reconhece quando o cansaço, ele é físico. Ele pode, irmãos, às vezes, a gente entra em ritmos, deixa eu falar assim, a gente entra em ritmos onde as coisas, elas saem, vamos dizer assim, de uma normalidade. Então a gente tem que desprender de muito mais força física em períodos de tempos do que o normal. Então a gente vai e muitas vezes a gente não tem, passa muitos dias e às vezes muitas semanas sem ter um tempo para descansar ao longo do dia. A rotina, ela ficou pesada, ela saiu do normal, ficou difícil. Mas Deus, irmãos, aquele que vê o cansado, a palavra fala que ele fortalece o cansado. Deus, ele pode, às vezes, com uma noite de sono bem dormida, com coisas ruins espirituais que ele remove, com algo bom que ele traz, ele sabe renovar a nossa força da noite para o dia. Ele sabe nos fazer, a gente sabe sair daquela sensação de cansaço, daquele corpo cansado, sem energia. Ele sabe fazer, às vezes, a gente descansar uma meia tarde, um período de uma tarde até a noite. E aí a gente já acorda no outro dia revigorado. Irmãos, uma coisa eu aprendi com o Senhor. Deus, ele não precisa de muito para fazer muito. Ele não precisa de muito para gerar muito. Quando a gente vê o milagre dos pães e dos peixes, Jesus, ele tinha ali na mão dele 5 pães e 2 peixinhos. Era um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Era uma multidão para alimentar. Mas era pouquinho o que ele tinha nas mãos. Mas Deus multiplicou aquele pouquinho. Então, daquele pouquinho, Deus fez o quê? Surgir muito. Às vezes, irmãos, um pouquinho de força que nós estamos ali contemplando, um pouquinho de energia, que a gente pensa assim, Senhor, eu tenho que fazer tanta coisa. Essa semana, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E eu tô cansado. Eu não consegui descansar esse final de semana. Eu não consegui descansar. Às vezes já estou vindo num ritmo acelerado há muito tempo que eu não consegui descansar. Mas Deus pode, em poucas horas de descanso, renovar suas forças e sua energia, e que você sai daquela condição de só um pouquinho de energia, 5 pão e 2 peixinhos. Só que para aquela semana, você precisava de uma energia para você alimentar uma multidão. A sua energia, que era 5 pão e 2 peixinhos, Deus, ele pode multiplicar. E aquele dia que você pensa assim, Senhor, essa semana eu não vou aguentar. Essa semana eu não vou dar conta. Olha para trás, Senhor. Mas Deus está vendo, olha, eu já olhei, minha filha, eu já olhei, meu filho. Eu já olhei para trás. E é por isso que eu estou vindo hoje te falar que eu vou renovar suas forças. É por isso hoje que eu estou vindo te falar que eu não vou deixar o mundo espiritual, as contrariedades te sabotarem. Eu já olhei para trás. Eu já vi tudo o que você fez. Eu já vi, eu já contemplei tudo que te desgastou. Tudo que desgastou o seu emocional. Tudo que cansou o seu corpo. Eu estou vendo o que você tem, a energia, a força que você tem, diante de tudo que está na sua frente para você fazer. Parece que é pouquinho, mas é esse pouquinho que eu vou multiplicar. Eu multipliquei aqueles pãezinhos e aqueles peixes no deserto, naquele tempo, no tempo do Senhor. Eu multipliquei. E agora eu vou multiplicar. O Senhor, irmãos, ele sabia que ele tinha muita gente para alimentar com aquele pouquinho. Mas Deus multiplicou. Ele sabe que muitas vezes diante de você tem muitas responsabilidades. Mas ele vê que a força está pouquinho. Que o cansaço no corpo está grande. Eu não sei qual é o pouquinho que ele pode usar para aumentar. Se ele pode usar
uma noite de sono bem dormida e de hoje para amanhã você vai acordar supitando? Se ele pode vir, sabe, te levantar e andar no de repente, algo que ele faz. Deus faz isso assim, no de repente faz. Quantas vezes? Às vezes basta ele tirar algo que está pesando sobre nós, um impedimento espiritual. Tem coisas, irmãos, que são espirituais. Eu já dei exemplos aqui para vocês. Mais ou menos não há muito tempo atrás, eu vinha de quase um mês, se eu não me engano, se eu estou lembrando direitinho, quase um mês que eu estava arrastando, eu não tinha energia nenhuma. Pensa numa pessoa que estava igual uma morta-viva, eu não tinha energia. Eu passava um dia inteiro para fazer um pouquinho de coisa e mesmo assim era arrastando. Foi um pesadelo, eu nunca esqueci disso. E eu lembro que teve um dia que eu sentei até aqui, eu não fazia orações ainda, mas eu sentei nessa mesa aqui, nesse mesmo lugar, e Deus, nesse meio tempo, foi me revelando algumas coisas, e eu falei, Deus, se eu fiquei assim, por causa disso, disso e disso, então, Senhor, me mostra, e me levanta, porque, irmãos, eu já devia ter uns 20 e poucos dias que eu estava daquele jeito, e eu não conseguia me levantar. Eu sabia que eu não estava normal, mas eu não conseguia fazer nada com relação àquilo. Eu falei, Deus, só para eu ter certeza do que causou isso, me levanta, depois o Senhor pode até me prostrar de novo. Só para eu saber. Então me levanta agora, e depois o Senhor pode até deixar o abatimento voltar, mas eu só quero saber se a porta foi essa, se foi isso que eu fiz de errado. Irmãos, eu fiz a oração aqui sentada. E eu estava assim, de cabeça baixa, orando. Foi assim, instantâneo. Quando eu estava ali falando com Deus, não é nem que eu encerrei a oração. Eu aqui, de cabeça baixa, falando com Deus. Deus estava vendo aquela situação. De repente, eu levantei. E no resto daquele dia, eu já fui outra pessoa. E daquele dia em diante, eu já fui outra pessoa. Eu não precisei de uma noite inteira dormindo. Eu não precisei parar. Porque eu precisava de um renovo que Deus ia mover lá no mundo espiritual. Era algo que Deus ia tocar no mundo espiritual, remover. E eu ia levantar. Então, naquele dia, naquele momento, eu contemplei o levanta e anda do Senhor. E naquele dia, eu voltei para o meu ritmo. Eu senti energia. Eu senti que eu voltei a conseguir andar rápido. Eu voltei a conseguir fazer as coisas no ritmo certo. Então, irmãos, não tem como a gente adivinhar. Mas Deus, ele pode agir de uma maneira instantânea. Pode ser da parte da manhã para a parte da tarde. Pode ser da parte da tarde para a noite. Pode ser desse minuto para o próximo. Pode ser enquanto você ouve a oração. Enquanto você ouve a oração, você pode já sentir que parece que a energia voltou. Deus, ele vai trabalhar onde ele sabe que ele precisa trabalhar. Ele sabe que tem coisas, irmãos, que elas têm que ser tocadas, às vezes, no nosso emocional, quando a gente prosta. Às vezes, a gente para de fazer alguma coisa, e se hoje é o dia do levanta e anda do Senhor, às vezes algo que você parou, hoje é o dia que Deus vai te pôr em movimento para fazer aquilo. Porque, às vezes, ele vai tocar no seu emocional, vai renovar. Porque, irmãos, a nossa mente, ela nos sabota. Se a gente deixar, a nossa mente, ela nos sabota. Então, se é uma força que você precisa para ter uma determinação, Deus, ele vai trabalhar na sua mente, ele vai pôr uma convicção. E essa convicção, ela vai te levantar. E você vai, não, hoje eu volto a fazer isso aqui. Hoje eu me posiciono de novo com relação a isso aqui. Olha o que diz aqui, irmãos, a palavra do Senhor, lá no livro de João 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado?
Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Aqui foi o de repente, irmãos. Até aqui, meus queridos. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque se você está aqui, você está esperando algo. Aquele homem estava ali, irmãos, esperando algo. Ele estava frustrado, ele estava cansado, ele estava paralítico há 38 anos. Ele via outras pessoas chegando na frente dele, recebendo milagre e ele não. Ele via acontecendo na vida de um e na dele não. Ele via acontecendo na vida do outro e ele não. Ele via um conseguindo, um rompendo. Ele via um, hoje sai um daqui. Às vezes um mês depois, hoje esse daqui não volta mais, conseguiu o milagre dele, mas ele ficava ali. Mas Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Jesus sabia que ele estava ali por um motivo. Jesus sabe, irmãos, que nós estamos aqui por um motivo. Ele sabe que nós estamos precisando de algo, precisando de uma cura. E assim como ele fez, ele vai fazer na vida desse homem, ele vai fazer na nossa vida. Ele sabe o que eu preciso levantar e andar. Ele sabe o que você precisa levantar e andar. Ele sabe qual é a energia que você precisa, o renovo que você precisa para levantar e andar. Aqui, irmãos, Jesus não fez teatro. Jesus, ele não teve que fazer nenhum tipo de invocação. Ele não fez teatro, não fez nada. Você quer ser curado? O homem não sabia o que ele ia fazer. O homem falou: Senhor, assim, assado, acontece isso, quando a água agita, um chega na minha frente, o homem ficou ali. Era o que ele estava acostumado a ver. Mas Jesus estava falando assim: olha, você quer ser curado? Você estava acostumado a ver as coisas de uma maneira, mas eu estou entrando para fazer diferente. Você está acostumado a ver os outros, você ficou aqui vendo, um recebendo dessa maneira, o outro recebendo da outra, mas eu cheguei até você. Com você vai ser diferente. Você não vai ter que pular lá no tanque, não. Você não vai ter que esperar as águas se agitarem lá, não, porque eu estou aqui hoje na sua frente. Você quer ser curado? E ali o homem ficou falando. Ele falou: levante-se. Levante-se. A palavra não fala que foi no dia seguinte que o homem levantou. A palavra não fala que foi à noite que o homem levantou. Imediatamente. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Entende? A cura aqui que ele precisava, ele recebeu. Imediatamente, algo aconteceu que ele levantou. Foi rápido. Aquele homem precisava movimentar, mas sem o toque do Senhor, não era possível ele movimentar. Sem o toque do Senhor, sem uma intervenção do Senhor, não era possível ele movimentar. Deus sabe, irmãos, que tem coisas que sem o toque dele, sem uma intervenção dele, é impossível a gente conseguir fazer. Ele sabe que tem levanta e anda na nossa vida, que se não vier dele, não vem de outra maneira. Ele sabe o que ele precisa multiplicar. Ele sabe o que ele precisa multiplicar. Se ele está vendo que a sua força está pequenininha, está pouquinha, ele vai multiplicar. Se a sua energia está pouquinha, ele vai multiplicar. Do mesmo jeito que nós lemos na palavra que ele multiplicou aquele pouquinho de pão e aquele pouquinho de peixe e alimentou uma multidão e no final das contas sobrou. Você vai ver Deus multiplicando a sua força, multiplicando a sua energia. Você vai ver Deus te levantando e andando. E o que Deus faz quando ele nos põe em movimento? O que Deus faz quando ele nos levanta para a gente andar? Ele move ao nosso redor. Quando você se movimenta, automaticamente você vê Deus movimentando as coisas ao seu redor. Então hoje é o dia que Deus ele vai renovar as suas forças. Hoje é o dia que Deus diz para você: levanta e anda.
Se você estava parado em alguma coisa, se você estava prostrado em alguma coisa, se você tinha parado de fazer algo, hoje é o dia que Deus te levanta, te dá força, te dá ânimo, te dá energia para você voltar a fazer. Ele vê o cansado. Aquele que fortalece o cansado, ele vê o cansado. Tudo que nós precisamos está nele. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Espera aí que eu vou ler de novo. Ele fortalece o cansado e dá um pouquinho de vigor ao que está sem forças. Dá um pouquinho de vigor ao que está sem forças? Não, né? Olha o que está escrito. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você vai ver Deus te dando grande vigor. Você vai ver Deus dando grande vigor às pessoas ao seu redor, que até aqui você viu sem força. Até aqui você viu abatida, até aqui você viu desanimada, você viu prostrada. O grande vigor do Senhor, ele vai entrar em você. O grande vigor do Senhor vai entrar na sua casa. O grande vigor do Senhor, ele vai entrar em tudo aquilo que ele sabe que ele precisa fortalecer, que ele precisa levantar e andar. Olha isso. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor. Tá cansado? Mas está lá fazendo o que consegue fazer. Está cansado, está abatido, mas está lá esperando no Senhor. Fazendo o que consegue fazer com o que tem na mão, com a força que tem, com a energia que tem. Está lá esperando no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Voam alto como águias. Você vai voar alto. Deus, ele vai te dar grande vigor, ele vai renovar as suas forças, porque ele quer ver você subindo. Ele quer ver você se levantando, erguendo, se reerguendo, porque quando ele ergue você, quando ele levanta você, ele levanta a sua família, ele levanta a sua casa, ele ergue as áreas da sua vida. Deus, ele não te trouxe até aqui para você continuar do mesmo jeito. Deus, ele te trouxe até aqui porque tem coisas maiores, coisas melhores para você alcançar, para você contemplar e para você viver. O abatimento não vai te parar, o mundo espiritual não vai te parar. Aquele que vê o cansaço é o mesmo que fortalece, é o mesmo que renova, ele sabe a hora de entrar e hoje ele vai entrar. Em nome de Jesus Cristo, você vai contemplar o renovo de Deus na sua força. Você vai contemplar o grande vigor que Deus está trazendo para a sua vida. O grande vigor que Deus vai colocar nas pessoas próximas a você, que Ele sabe que precisam ser revigoradas, que precisam ser fortalecidas. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse desse vigor, desse grande vigor que o Senhor vai trazer. Nós tomamos posse do levanta e anda do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Se tem filhos do Senhor aqui que prostraram em alguma coisa, que esmureceram em alguma coisa, que o Senhor venha levantando eles, Pai. Senhor, aquele homem estava ali naquela condição. O Senhor sabia o que ele queria. O Senhor sabia o milagre que ele esperava. E o Senhor entrou e fez. Não fez como ele gostaria, não fez como ele achava que seria feito, porque o Senhor age de diversas maneiras. O Senhor é um Deus que chega no de repente, o Senhor é um Deus que sabe agir de maneiras novas, de maneiras que nos pegam de surpresa. Em nome de Jesus, o renovo do Senhor vai chegar na vida dessa pessoa, Pai. Mesmo que não seja na hora que ela está esperando, da maneira que ela gostaria, mas ela vai chegar, ela vai ver chegando. Vai chegar na vida dela, vai chegar na vida das pessoas ao redor dela. O levanta do Senhor entra na vida dessa pessoa. O levanta do Senhor entra na casa dela. O levanta e anda do Senhor, meu Pai, entra em tudo que o Senhor sabe que o Senhor precisa pôr para levantar e andar. Vem renovando o emocional, vem renovando a mente. Não deixa, Pai, que os pensamentos dessa pessoa sabotem ela. Joga por terra todo pensamento contrário, todo pensamento negativo, todo pensamento paralisante. Joga por terra o medo, a dúvida. Joga por terra, meu Pai, todo pensamento de retrocesso. Fortalece a mente dessa pessoa. Fortalece as convicções dela. Faz ela ter convicção daquilo que ela tem que fazer. Faz ela ter convicção da vontade do Senhor, meu Pai. Toca na mente dela, toca no emocional. Para que ela possa, sabe, receber todo tipo de renovo que o Senhor deseja liberar sobre ela. Vem, Senhor, com renovos de todos os tipos.
Renovo em tudo que o Senhor sabe que precisa de renovo. Eu profetizo um grande renovo do Senhor chegando na vida dessa pessoa e chegando na vida das pessoas ao redor dela, na vida de cada membro da família dela, Pai. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, e vamos contemplar pela fé, nós estamos recebendo o renovo do Senhor. Pela fé, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, Pai. Nós esperamos no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor, meu Pai, são revigorados. Têm as forças renovadas, voam ao alto como águias, recebem grande vigor. É em nome de Jesus que o Senhor venha, trazendo muito vigor, muito ânimo, Pai, muita força. Vem com o teu levanta e anda, para a glória do teu santo nome, Pai. E também te peço, Senhor, para que o Senhor venha com essa bênção sobre a vida de pessoas ao longo de toda a face dessa terra. Pessoas, Pai, que não vão ouvir essa oração, mas que precisam de força. Precisam de força, Pai, força no emocional. Precisam de força para sair de vícios, forças para sair de lugares errados, forças para poder desfazer alianças que o Senhor sabe que são alianças amaldiçoadas, forças para romper, Pai. Forças para fazer coisas que são necessário que elas façam. Que o Senhor venha jogando cadeias espirituais por terra, removendo toda a opressão, renovando, fortalecendo e levantando filhos do Senhor, Pai, ao longo de toda a face dessa terra. Vem curando, vem restaurando, Pai, vem salvando e vem levantando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos. Receba o renovo do Senhor, levanta e anda. Deus te abençoe.